Paz contigo. Este é o programa Jardim de Deus, a clínica para a sua alma. E hoje nós vamos falar da vida ou sobre aqueles que amam a Deus na verdade, mas sentem que no fundo estão cansados. A alma está cansada. E nós vamos entender também que o cansaço da alma não é pecado. Deus oferece descanso e não cobrança exatamente. Isso mesmo, Mateus 11, 28 nos diz que: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas pessoas estão fortes por fora, mas exaustas por dentro. Servem, lideram, cuidam de todos ao seu redor, mas esquecem de cuidar de si mesmas. É possível amar a Deus, servir, liderar e mesmo assim estar cansado por dentro. E esse cansaço você pode entregar nas mãos do Senhor, porque Ele vai sim aliviar. Hoje nós estamos com um convidado especial, o pastor Johnny, que vai discutir conosco sobre esse tema. Olá pessoal, olá pastor Márcio, pastora Gleise, tudo bem? Estamos aí para poder falar um pouco sobre isso, né? A gente tem esse perfil que é muito comum nos dias atuais. Cristãos fortes, almas cansadas. Então a gente vai discorrer um pouco sobre isso e eu estou aqui para poder ajudar um pouquinho com o que vocês precisarem e trazer um pouco de entendimento para as pessoas. Seja muito bem-vindo, pastor. Pode se apresentar para as pessoas, além de pastor e palestrante da clínica, fique à vontade. Tá certo. Eu sou um dos membros, né, da equipe da Clínica Jardim de Deus, estou tendo esse privilégio, né, Deus tem concedido esse privilégio. Sou músico, também pratico karatê e a gente precisa cuidar não apenas da nossa alma, cuidar do nosso corpo físico. Então, uma das coisas que a gente vai trazer também é exatamente essa questão de a importância também de cuidar da sua vida pessoal, a sua vida física e não apenas ficar na sobrecarga espiritual. Isso mesmo. Pastor, então fala pra gente, por que tantos cristãos hoje estão cansados emocionalmente? Bom, esse assunto é muito bom porque ele traz à tona exatamente o que a gente recebe muito na clínica, né? Como um dos conselheiros lá, as maiores demandas que eu venho atendendo são justamente de pessoas que estão cansadas pelo fato da cobrança, a necessidade de apresentar um desempenho, a necessidade de esconder as suas fraquezas. Então a gente percebe que há uma preocupação demasiada em mostrar performance diante de Deus. E eu até falava com um amigo alguns dias atrás e ele falou sobre isso e me chamou muita atenção. Ele falou: olha, eu estou muito preocupado porque eu percebi que eu estou mostrando muito mais performance diante de Deus do que de fato tendo relacionamento com Ele. E isso é uma coisa que é muito recorrente. Eu geralmente atendo filhos de pastores, que são pessoas muito cobradas, são pessoas que geralmente já estão à frente, elas vão para o altar muito cedo, elas são vistas o tempo todo e são cobradas com uma intensidade muito alta. Então, para a pessoa que geralmente ocupa não apenas quem é o filho do pastor, mas o próprio pastor, a pessoa que ocupa um cargo de liderança, ela atua na igreja, essas pessoas, elas acabam sentindo um dever de nunca demonstrar fraqueza. Elas sentem um dever de nunca deixar que ninguém saiba dos seus problemas pessoais. Óbvio que a gente não precisa sair contando para todo mundo, mas é importante que a gente possa ter alguém de confiança. Então já vai a dica para você de casa. Procure alguém da sua confiança para você procurar e se expor. Existe um vídeo no YouTube, chama-se Esconda-se e Morra. Ele fala muito sobre isso, que o palhaço, um homem vai até o consultório do psiquiatra e fala: olha, eu preciso de ajuda, minha vida está no fim, eu não dou mais conta. E aí o psiquiatra fala para ele: cara, você está muito bem, aproveita, o palhaço Pagliarini está aí na cidade, compra o ingresso e vai lá se divertir um pouco. Ele: o palhaço sou eu. Então é muito importante a gente olhar para dentro de si e entender quais são as nossas fraquezas e o que de fato está nos cansando para poder expor essas fraquezas. E às vezes é necessário, para a gente se expor e permitir cuidar de si, tirar essas máscaras, tirar esses papéis, né? Exatamente. É muito importante que a gente tenha exatamente essa visão de que nós somos humanos. Nós precisamos entender que quem opera é o próprio Deus. As pessoas, eu vejo muita gente com medo do seguinte: mas se eu não estiver lá, ninguém vai poder tocar no meu lugar. Por exemplo, eu sou músico.
Não, mas e se eu não for, quem vai tocar? Ah, mas aí a pessoa prega. Mas e se eu não estiver lá para pregar, quem vai pregar? Então eu quero lembrar a todos, a obra é do Senhor. E o Senhor propõe descanso. Nós iniciamos exatamente com este versículo. Vinde a mim. Jesus falando, vinde a mim. É um convite. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E a gente precisa definir bem isso, né? Vou aproveitar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. O cansaço e a sobrecarga. O cansaço é um processo natural. Todos nós nos cansamos. O trabalho cansa, o trânsito cansa, a nossa vida, né? O nosso cotidiano, o próprio corpo físico, é natural que ele se canse. Então todas as pessoas estão dentro desse convite. Mas e os sobrecarregados? Os sobrecarregados são exatamente aquelas pessoas que têm um fardo maior do que é necessário carregar. A sobrecarga muitas vezes vem de querer cuidar do problema de todo mundo. A pessoa toma para si responsabilidades que não necessariamente lhe competem. Então é importante também a gente tratar desse assunto. A sobrecarga vem muitas vezes de questões que a gente quer tomar frente e a gente quer fazer um papel, assumir um papel que não é nosso. E aí eu digo, né, principalmente para nós líderes, né, quantas são as vezes que nós nos deparamos tentando fazer o papel do Espírito Santo, forçando a pessoa, a gente quer convencer a qualquer custo e isso gera um desgaste, tanto para quem está tentando convencer, para quem está resistindo a esse convencimento. Então ficam todos os dois sobrecarregados. Um com a sobrecarga de tentativa e erro, o outro com a sobrecarga de ficar suportando essa carga que ele não quer nesse momento. Então a gente precisa aprender a respeitar o tempo de cada um. Às vezes a gente tem uma percepção geral, nem sempre fundamentada, de que são incompatíveis a fé e o cansaço da alma, o esgotamento, não é? Às vezes nós confundimos algumas coisas, né? A gente pensa que a fé ela seria algo infinito, ou seria algo assim, nível muito alto, né? Ela é imbatível, exatamente quem tem uma pessoa de fé, então estará realmente invencível, né? Mas nem sempre é isso aí, né? Em Mateus 26, 41, diz lá que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu gostaria de perguntar para você, pastor Johnny, exatamente o seguinte, quando é que, ou de que forma, ou até se isso é possível mesmo, trabalhar para Deus, prestar o serviço a Deus, seja na igreja, em qualquer outra atividade ali eclesiástica que você está fazendo para Deus, esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade também pode cansar a alma? Com toda certeza. É uma resposta muito fácil e é o que a gente percebe no nosso dia a dia, né? Principalmente nós que estamos aqui Sim. na Clínica Jardim de Deus, recebendo líderes, muitas vezes extremamente esgotados em relação a isso. Então, a obra de Deus, o próprio nome já diz, é obra. O culto a Deus, né, em inglês, ele se chama service, é o serviço. Então, nós estamos servindo ao nosso Senhor. E a gente precisa manifestar a glória de Deus, a gente quer colocar excelência em tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas vejam que de fato Deus é conosco. Mas muitas vezes nós nos perdemos nessa jornada tentando fazer o melhor, tentando mostrar um nível de desempenho muito alto e ao mesmo tempo a gente tentando esconder as nossas falhas. E eu acredito que a grande descoberta que eu fiz na minha caminhada cristã foi quando eu percebi que eu poderia falhar. Não por negligência, não por fazer as coisas de forma desleixada, mas justamente ao entender que eu tenho limites. O grande problema é que o cristão muitas vezes não entende que ele tem limites. E aí a gente vai olhar para o salmista. Os salmos são um grande exemplo de como a gente pode colocar as nossas fraquezas diante de Deus. Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, eu já não aguento mais essa dor. Então não são poucas as vezes que a gente vai ver nos Salmos, o próprio salmista ali, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus. E por que não a gente começar a entender as Escrituras da forma como elas são? O grande desafio que a gente tem hoje, e eu falo sobre isso com muita frequência, né? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de pregar, a solução, o remédio para a saúde da igreja é a pregação expositiva. É a gente entender
que mesmo em livros como Salmos, que muita gente usa apenas para meditação, ali a gente vai encontrar remédios para a nossa alma. A gente vai encontrar ali direcionamento até para entender os nossos sentimentos mais profundos e poder expor esses sentimentos diante de Deus. A gente consegue perceber salmos imprecatórios. É uma palavra pouco utilizada. Salmos imprecatórios. Senhor, derrota os meus inimigos, abate. E a pessoa, às vezes, a gente não consegue como cristão. Agora vem até um caso interessante, né? Vem uma leitura interessante. O cristão, ele acha que ele não tem direito de sentir raiva. Ele acha que ele não tem direito de se sentir esgotado. E aí, por mais cansado que ele está, a pessoa fala, e aí, vamos lá? Vamos, rapidinho, ele se arruma e levanta. E ele tem medo de dizer não, medo de ser substituído, medo de que ele vai ser visto como alguém que não está disposto, quando, na verdade, o próprio serviço cristão, ele também demanda os limites. Não foi à toa que Deus colocou no Decálogo, né? Um dos 10 mandamentos, o descanso do sábado. E nós precisamos enxergar o sábado no nosso serviço ao Senhor. É verdade. Interessante que você fazendo essa exposição aqui, a gente sempre volta e reflete também no texto lá do livro de Reis, sobre a vida do profeta Elias, não é? Ele está falando de serviço, servir a Deus, de atividade, servindo a Deus. Ali um profeta que servia a Deus de fato, com a alma ali dedicada. Mas também é um profeta que se esgotou. Em algum momento a alma cansou e está esgotada e falou, Deus, acaba com a minha vida porque eu não dou conta mais não. É interessante isso, mas essa é uma realidade mesmo que nós precisamos estar sempre atentos, porque Deus também tratou Elias naquele processo ali, assim como ele tem para nós também o tratamento ideal que a nossa alma precisa para ser restaurada, para dar continuidade ao serviço que ele nos deu para fazer e até também nos preparar para estar junto dele. É verdade. É muito interessante essa tratativa de Deus com Elias, né? A sensibilidade de Deus. A gente percebe como Deus, ele é tão soberano e ele é tão convicto e tão seguro de si que Deus não tem problema em descer até o nível do ser humano. Muita gente tem medo, né, de falar, poxa, mas a pessoa está tentando se colocar ao nível de Deus. Não, foi Deus que se colocou no nosso nível. Então ele vai até a caverna onde Elias estava. É Deus que vem ao encontro dos seus e ele fala na linguagem que a gente pode ouvir, que a gente consegue entender. Uma das coisas também que trouxe um grande alívio para mim, eu gosto sempre de dar esse testemunho, foi de passar a orar a Deus pedindo direção dele e falando, Deus, me mostra dentro de uma forma que eu consiga interpretar. Fala comigo numa linguagem que eu compreenda. Que a gente vê muitas pessoas falando, Deus me mostrou um sinal através de uma coisa, Deus falou comigo através de outra coisa. E às vezes a gente se vê como Elias, esperando Deus num grande estrondo, esperando Deus num vento impetuoso, e de repente Deus se revela numa brisa suave. É muito gostoso experimentar isso. Verdade. E muitas vezes necessário, né? Salmo 127:2 fala que Deus dá descanso aos seus amados. Então, realmente, há uma necessidade de descanso. É importante que a gente saiba a importância de desacelerar, em alguns momentos pausar mesmo para descansar. Em alguns episódios anteriores, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a importância da saúde mental, a importância da saúde emocional, o equilíbrio, o bem-estar. E Deus quer isso pra gente. Ele quer que a gente tenha uma vida abundante. E uma vida abundante é uma vida com paz, é uma vida com equilíbrio, né? Então a gente tem que entender que até para servir a Deus, nós devemos ser obedientes e ter acesso ao nosso descanso. Servir a Deus não pode ser peso, né? Não pode ser pesado, não pode ser árduo, né? Não é esse o desejo de Deus para conosco, né? Ele quer um desejo relacional, algo que seja um relacionamento saudável, né? Então, mediante a isso, pastor Johnny, o que você pode dizer para a gente? Como é possível a gente viver esse descanso que Deus promete? Como que o cristão pode ter paz? Que isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas falam, então eu vou descansar, mas ela não tem sossego, ela não tem paz para descansar, ela se sente culpada. Como é possível viver esse descanso que Deus promete? Aí entra uma pergunta que parece muito desafiadora, e ela é uma pergunta também que não tem uma resposta única. Sim. Né? Como encontrar essa paz?
eu vejo um caminho que ele vai depender da nossa individualidade com Deus, que foi o que a gente falou aqui agora. Deus se revelando. Para alguns, ele vai se revelar no vento impetuoso. Sim. E a pessoa vai encontrar descanso nisso. Ela vai fazer um movimento catártico. Então, por isso que a gente tem, né? Eu dou graças a Deus pela multiforme graça de Deus que ele se revela nas igrejas. Para a pessoa que é mais agitada, uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, por exemplo, uma igreja pentecostal. Aí a pessoa é mais animada, ela coloca aquilo para fora, ela extravasa. Então, Deus ali vai falar com ela no vento impetuoso. Pessoas que têm um temperamento colérico, ou talvez um temperamento fleumático, ela vai se sentar ali, ela vai gostar de uma igreja mais tradicional, onde Deus vai falar com ela a partir da palavra. A partir do momento que ela vai tendo entendimento da palavra, ela vai encontrando esse descanso. Então, a gente pode trilhar aqui alguns caminhos, para também não ficar muito aberto esse leque, né? Qual é o grande lance para a gente conseguir encontrar descanso em Deus? Conhecendo ao Senhor. Uma das coisas que eu esqueci de falar no início, na apresentação, que eu sou professor também de teontologia. É a doutrina de Deus Pai. E aí, teontologia, cristologia e também a doutrina do Espírito Santo. E aí a gente começa a entender que quanto melhor a gente conhece o nosso Criador, quanto mais a gente entende os atributos de Deus, a acessibilidade que a gente tem a Ele, a soberania dEle no governo de todas as coisas, a gente começa a entender, gente, Deus está cuidando. Eu posso sim descansar. E aí quando a gente olha e principalmente precisa assumir com honestidade, eu verdadeiramente estou cansado, eu verdadeiramente estou nervoso. Não é errado para um cristão sentir, porque, por exemplo, falando ainda de teontologia, um dos atributos de Deus que são comunicáveis, né, que Ele tem e a gente tem, é a ira. Deus, Ele pode se irar, é uma ira santa, uma ira perfeita. E Ele fala para a gente, irai-vos e não pequeis. Então, às vezes a gente fica tentando sublimar aquele sentimento, a gente fica tentando fingir que não está sentindo, e quando a gente não explode para fora, reprime, acaba explodindo por dentro. E aí entra um alerta. Cuidado, você que sente, tem determinados sentimentos, fica tentando esconder. Se você não explodir para fora, vai explodir para dentro. Mas também você não precisa explodir de forma desordenada, você não precisa explodir de forma descontrolada. Crie um momento, crie uma estratégia para que você possa expor aquilo que está te chateando. Se o seu líder está te pressionando demais, conversa com ele. Ô, pastor Márcio, aquilo que o senhor me pediu, eu gostaria muito de fazer, mas eu não consigo te atender nisso. E aí você vai deixar isso, porque se você vai acumulando e vai se permitindo ser sobrecarregado, naturalmente, ou em algum momento a pessoa vai explodir para fora, ou ela vai explodir por dentro e ela vai somatizar. Esse é o grande problema. A somatização que vai gerar na pessoa doenças físicas. Então é um problema da mente, um problema da alma, do espírito, ele vai se revelar no corpo físico dessa pessoa. Uhum. Mas é interessante, né, que descansar em Deus, alguns pensam, descansar assim, talvez pensa como aquela frase de Paulo de encerramento, né, ministerial, né, de vida, né, combati o combate e tal, agora vou descansar. Não é que descansar seja justamente o final. Não. Ou seja, descansar também não é desistência. O fato de eu chegar, estou entregando, não vou mais mexer com isso, agora eu vou ficar em paz. Não é exatamente isso. Porque descansar, na verdade, é não desistir. Exatamente. Descansar é continuar. É confiar, apesar de tudo, é confiar com tudo isso. Eu confio em Deus, porque Deus está sobre tudo isso. Então, o descanso, na verdade, é muito mais um ato de confiança, um ato de certeza e que também revela uma experiência de relacionamento com Deus, porque se eu confio, é porque eu sei em quem confio, eu não posso confiar em alguém que eu não conheço exatamente. Exato. Mas se eu conheço a Deus de fato, eu posso descansar nele com segurança e com certeza. Ou seja, também requer de nós um conhecimento, uma vida com Deus, um conhecimento da palavra, um conhecimento de vida com Deus. Então, isso realmente é interessante. Não é exatamente chegar no final, desistir e entregar os pontos. É isso que
Elias falou lá, né? Acabou, chegou para mim. Mas não era o momento ainda, né? Então, ou seja, existe um momento. Na oração de Jesus mesmo, no Getsemane, no final do seu ministério, Jesus também não chegou lá para Deus, Deus, não dou conta mais não, entrego não. Ele falou, realmente, está difícil, está pesado, mas eu preciso que o Senhor seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, realmente nessas leituras, quando você tem essa experiência também, essa vivência com Deus, você percebe exatamente que é importante a gente persistir, prosseguir, ir até o final. A nossa carreira tem o final, mas a gente não pode adiantar o final. A gente tem que continuar indo e confiando no Senhor até o fim. É verdade. Quando a gente fala assim do Getsemane, né? Quando Jesus esteve ali no Getsemane, ele falou assim, Pai, se possível, for, afasta de mim esse cálice. Se possível. Então, assim, ele demonstrou ali realmente de forma humana um desejo, ele expressou. E o que Deus fez? Deus não afastou dele aquele cálice, porque era o propósito para ele. Mas Deus levou para ele fortalecimento, para ele suportar aquele cálice. Né? De forma que, olha, vai ser pesado, vai ser difícil, mas eu estou com você. E é um exemplo que muitos cristãos, que nós precisamos entender que quando está difícil, quando está pesado, a gente não precisa demonstrar fortaleza o tempo todo. A gente pode ir aos pés do Senhor e falar, Pai, eu não estou aguentando. Geralmente a gente faz os dois extremos, né? Ou você desiste, ou você chuta o pau da barraca, ou põe tudo para cima. E, na verdade, vai indo ao esgotamento final. Exato. Mas na verdade o que nós precisamos, a necessidade justamente nesse momento é confiar. É buscar descanso em Deus. E ele virá. Exatamente. Me fez lembrar algumas vezes que eu ouvi, não foram poucas, a pessoa falando, realmente eu entendi quando o apóstolo Paulo fala, morrer é lucro. Aí a gente precisa trazer o entendimento correto dessa expressão, porque Paulo falou que o morrer é lucro porque o viver é Cristo. Sim. E a pessoa, às vezes, como Elias, né, pediu a própria morte, é porque ela está tão cansada que ela não vê saída. Então, alguns pontos aqui para a gente poder entender como superar essa fraqueza, como superar esse cansaço, né? Primeira coisa, você não precisa dar conta de tudo sozinho. Você precisa reconhecer quando estiver cansado. E outra coisa, conte com as pessoas, esteja pronto para poder ouvir também das pessoas um direcionamento, tenha consciência do seu relacionamento com Deus, para que o seu viver seja Cristo e para que, se porventura você morrer, esse lucro vai vir, não é porque é o lucro de findar as suas tarefas nessa terra. O lucro vai ser de antecipar o seu encontro com o seu Redentor. É o lucro da salvação. É isso que o apóstolo Paulo fala. E, para finalizar, né, essa questão do descanso, 2 Coríntios capítulo 12, né, ali no verso 10, que Deus vai falar para Paulo, né, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente pode admitir a nossa fraqueza sabendo que a gente está entregando nas mãos do Senhor, porque Ele é quem nos fortalece. Aproveitando a sua fala aí, Johnny, é importante a gente... às vezes as pessoas também têm dificuldade de ter esse descanso, né, de ter essa pausa no seu dia a dia, na sua, como diz, no seu convívio, na sua correria. Às vezes a pessoa fala que vai até tirar um dia de folga, mas o telefone não para, a campainha toca. Então a Clínica Jardim de Deus é uma oportunidade também para a pessoa se oportunizar a ter um descanso físico e ter uma renovação espiritual. Exato. Conta pra gente assim, fala para quem está em casa, para quem sempre nos assiste, como que a Clínica Jardim de Deus pode cooperar dentro desse diagnóstico. Sim, a Clínica Jardim de Deus, para você que tem alguma dúvida, é uma imersão. Lá você vai realmente ficar totalmente comprometido consigo mesmo. Nós ali deixamos claro que não existe cargo para quem está participando, não existe cargo para você assumir qualquer responsabilidade. Você já vai para uma área que realmente é separada. É como se fosse um monte. Jesus se retirava para o monte exatamente para sair dessa correria da multidão, porque enquanto você está em meio às pessoas que demandam de você, elas sempre vão estar ali pedindo uma coisa. Pastor Márcio faz isso, pastora Gleise faz aquilo, me ajuda, me atende, ora para mim. E ali não. Ali na Clínica Jardim de Deus é um lugar onde você vai dessignificar. Você vai
conseguir enxergar todas as questões que trouxeram você até um estado de esgotamento ou um estado de angústia. Você vai ali ressignificar todas essas questões, ter um novo olhar para poder entender como conduzir a sua vida a partir do conhecimento que você adquiriu lá. E o melhor, você vai neossignificar, você vai ter uma identidade, um novo significado para a sua existência, um novo propósito de vida, ou talvez o propósito que você talvez até tinha uma noção dele, mas não se atentou para isso. Então, a neossignificação, depois de ter resolvido esses problemas passados, estar no lugar apropriado para isso e se entregar verdadeiramente, aí sim, o Senhor traz essa nova perspectiva, essa nova identidade, e a sua neossignificação é implantada, é impressa na sua identidade em Cristo. Muito bom. É isso. A palavra de Deus também nos orienta. Salmo 145, verso 14. O Senhor sustenta aqueles que vacilam. Deus te dá força, Deus te segura. Naquele momento que você pensa, agora acabou, tudo caiu, não tem mais jeito para mim, estou entregando os pontos, Deus é contigo. E você pode ter esse auxílio, essa ajuda na Clínica Jardim de Deus. Procure saber mais. E eu quero que você veja esse testemunho, que também vai falar na experiência dele, o que exatamente Deus tratou com ele na Clínica Jardim de Deus. Cheguei aqui na Clínica da Alma muito mal, muito triste, com vontade até de desistir. Mas Deus me mostrou tanto que Ele é presente, me quebrantou, me colocou num lugar que é meu, de herança, que eu sou filho. Estou chorando não de tristeza, é de felicidade. E daqui para frente vai ser tudo diferente. Deus transformou minha vida. Esse é um ano de renovo. Obrigado, Senhor. Olá, pessoal. Eu sou Daniela. Eu já sou cristã, né, convertida há 21 anos e tive o presente, né, de poder estar na Clínica da Alma, aqui na Clínica Jardim de Deus, e passar esses 3 dias aqui. Foi realmente uma coisa, uma renovação de mente profunda. Eu necessitava de mais uma peça para o quebra-cabeça, né, da minha cura, da minha libertação emocional, e ter estado aqui foi mais uma peça encaixada e trouxe uma renovação de mente realmente para além do que eu podia pensar ou imaginar, e de fato foi transformador poder ter uma experiência também individual com o Espírito Santo. Enfim, eu só tenho que falar para vocês, quem estiver precisando né, de um momento assim de individual com o Senhor, que possa vir mesmo, ter a sua experiência, e que vai ser maravilhoso, assim como foi para mim, e é isso. Se sua alma está cansada, existe um lugar para você cuidar dela. A Clínica Jardim de Deus é um convite para você descansar e restaurar as suas forças. Acesse nosso site www.clinicajardimdedeus.com.br e fique por dentro da nossa agenda. Programas para você participar de algum desses encontros e restaurar as feridas da sua alma. Se você deseja mais informações, nós temos um WhatsApp específico para te atender. É o 319-7220-9899. E no nosso Instagram, @Clínica Jardim de Deus, você pode também ter mais conteúdo, ter palavras, algo que vai edificar a sua vida. E todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos o culto Jardim de Deus, no Salão Diamante, na Igreja Batista Getsemane. Nós aguardamos você. Você pode estar exausto, mas Deus quer restaurar a sua vida, quer te fazer completo, quer te fazer inteiro. Venha à Clínica Jardim de Deus para ser abençoado. Eu quero ver você então no próximo programa Jardim de Deus. Até lá!